Bolsonarista versus comunista. Eita porra, vamos ver no modo freestyle aqui no 3 Irmãos Podcast. E teve essa referência desmontada pelo governo Bolsonaro. É muito interessante ele falar que foi a China que reduziu essa questão da pobreza. Primeiro, inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bem? Ó, eu sei que vocês não estão vendo o chat aqui na tela hoje, mas é um defeito que rolou aqui no OBS. Mas o chat tá aqui em espírito e em verdade conosco. É muito interessante ele falar que foi a China que reduziu essa questão da pobreza. Primeiro, $3 é a linha da pobreza? Bem, existe uma linha. E por que essa linha existe? Porque lá, em 1820, as pessoas não ganhavam nem isso. Eles realmente viviam na pura miséria. Então ele está negando um dado totalmente básico. Eu acho importante falar aqui a respeito desse argumento dele da China. Gente, quais foram os dois momentos que fizeram com que a China mudasse o seu combate à pobreza, se é que isso existe? Quando foi que a China se tornou a potência que ela é hoje? Econômica. Foi graças às ideias do comunismo? É isso? Não. Tiveram outros dois momentos. Eu vou perguntar pra ele depois. Eu não quero falar aqui, né? Porque ele Fala pra nós. Deve ter um mínimo de honestidade e de franqueza pra saber a respeito da história da China e responder por que é que ela começou a mudar a sua história no que diz respeito à geração de riqueza. Enquanto... Gerou riqueza, chat. Como é que gera riqueza? Já escreveram sobre isso no passado. Eram os alquimistas que transformavam elementos da natureza em ouro, meu amigo. Tá ligado nisso? Tá ligado nisso, porra. Ou os leprechaun que esconde um pote de ouro no final do arco-íris. A questão da vacina é incrível, porque uma coisa é durante a pandemia, onde existem poucos dados, você chamar alguém de negacionista porque essa pessoa tá falando que, por exemplo, a AstraZeneca, que foi proibida em mais de 30 países por gerar trombose, ela não é segura para administração em humanos. Ela foi... 30 países disseram que não. Mas ele tá falando que esses países são negacionistas. Só que agora eu falei o quê? De um documento. Existem dados que comprovam cientificamente que ela é a vacina com mais efeitos adversos de toda a história da humanidade e que ela é a vacina que mais matou em toda a história da humanidade. E ele ainda tem a pachorra de falar que o negacionista sou eu. Isso é uma piada. Oreza, já faz sua pergunta já. Tá certo. Quais foram os momentos cruciais para a mudança de paradigma na China, para que ela pudesse combater a pobreza? Foi a Revolução. Só com a Revolução eles conseguiram poder ter a oportunidade de, por exemplo, executar as políticas que eles executam hoje. Nenhum país do mundo... A gente tem que entender uma coisa. Em 91, com a... Em defesa da China, hein? Queda da União Soviética, prometeram pra gente que a gente ia ter liberdade, desenvolvimento, crescimento. De lá pra cá, quantos países se desenvolveram? Quando eu falo que hoje o mundo é pobre, é porque nós temos mais ou menos, no mundo, cerca de 200 países. Cerca de mais ou menos 20 são considerados desenvolvidos. Ou seja, 90% dos países do mundo são considerados pobres. E veja, aquela promessa do Fukuyama, do fim da história, de gerar desenvolvimento e liberdade e democracia, ela não se concretizou. Porque de lá para cá, nenhum país conseguiu fazer o salto de desenvolvimento. Ao contrário, o que a gente está vendo é que nos países considerados ricos, há um grande aumento da pobreza. Os Estados Unidos, que o deputado aqui é fã, convive com 40 milhões de pessoas na pobreza, passando por epidemias de doenças evitáveis. A gente está vendo volta do sarampo. Nos Estados Unidos, hoje em dia, gente, é mais vantajoso para o produtor criar gripe aviária do que criar frango. Tamanha a distorção do que existe na política econômica dos Estados Unidos. Enquanto que a China conseguiu crescer e vem crescendo, por quê? Como ela passou por um processo revolucionário, hoje ela não é sujeita ao imperialismo. Vocês viram a propaganda nova do o show com o DJ Deolane? É verdade? Caraca, totalmente DJ Deolane, né? Deixa os garotos brincar. Era essa ou era outra? Cara, a propaganda do BYD na televisão? Cara, os caras vão falando assim, ó, BYD, aí mostra as tecnologias, né? Aí no final aparece o Luiz Miranda falando assim, fazendo stand-up no BYD, falando assim, porra, cheguei no posto de gasolina com o meu carro e perguntei, e o frentista perguntou, pode completar? Eu falei, não só com combustível, mas com tudo, porque esse carro não tem nada. Aí todo mundo, aí ele finaliza falando assim, BYD, perto dele os outros são piada. Porra, BYD metendo shade no intervalo do Fantástico. O Brasil não está autorizado a fazer o que a China faz. Porque se o Brasil fizer um
pouco do que a China faz, o mínimo que seja, no dia seguinte, como a gente já viu em outros momentos da nossa história, tem um porta-aviões nas nossas praias para defender os interesses imperialistas dos Estados Unidos. Então eu defendo sim que a gente execute políticas que desenvolvam o país, que redistribuam a riqueza, mas infelizmente o capitalismo não autoriza os países pobres a fazer isso porque eles dependem da divisão do mundo em áreas de influência para que eles continuem nos explorando. A riqueza dos países ricos é sustentada pela pobreza dos países pobres, com as transferências de riqueza. Mandou a pio, hein? E olha, a história prova, né? Tá aí a Índia com a Grã-Bretanha, né? Com o Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha, né? Que fudeu todo mundo. Estados Unidos, entre outros. É bem por aí mesmo. Os Estados Unidos pratica isso Europa. desde a sua fundação. Pesquise aí o que foi a doutrina Monroe, a política do Big Stick, que até hoje é utilizada. E agora o que a gente está vendo de novo? A potência capitalista dos Estados Unidos produzindo mais uma guerra, mais um ambiente de guerra, fazendo a Europa se rearmar, impedindo os países de terem a sua liberdade, a sua autonomia. Então eu defendo a autodeterminação dos povos, que a revolução que hoje faz com que a China possa ser uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos, se espalhe para o resto do mundo, porque nós precisamos de um futuro que o capitalismo não nos garante. Por isso que hoje a maior parte dos jovens está absolutamente desiludido, porque não tem mais perspectiva de futuro. É a primeira geração onde a gente não acredita que a vida vai ser melhor do que na geração dos nossos pais. E isso é culpa da lógica capitalista de produção, que é a lógica que a gente tem que superar. E a China não é uma maravilha, mas ela é um exemplo de que a gente pode sim conseguir avançar em muitos setores, para além desse espantalho que é muitas vezes repetido do trabalho escravo na China, coisa que a gente hoje em dia, felizmente, já sabe que é falso. A gente tem trabalho escravo, sabe aonde? Nas vinícolas do Rio Grande do Sul, lá na minha terra, como foi noticiado no último ano, vinícolas de grandes capitalistas que trazem trabalhadores de todo lugar do Brasil, como aqueles trabalhadores do Maranhão encontrados lá em situação análoga à escravidão. Porque o capitalismo ele não é só exploração. O capitalismo é exploração, escravidão, fome e miséria. Por isso que o jovem está tão desiludido. E é por isso que a gente tem que defender a proposta de superação deste modelo para que a gente tenha um futuro. Porque o capitalismo ele significa guerra, morte, destruição e também destruição do meio ambiente. Cara, e assim, né? A gente não pode ignorar o seguinte, né, cara? Eu sei que o camponês, o que ele tá tentando dizer é a China só cresceu quando ela absorveu movimentos capitalistas. Isso é uma verdade, sim. A China tem... O próprio Felipe Durante volta e meia fala isso pra gente, né? A China foi testando o capitalismo em zonas de comércio. E que nem é uma... E é curioso, né? Porque, olha só, pra pensar, o Brasil tem isso, né? São Paulo é uma zona de comércio que paga menos imposto, a gente tem a Zona Franca de Manaus que tem isenções fiscais pra muita coisa, mas só isso não garante. A diferença é que os países capitalistas da escola de Chicago, que todo mundo puxa o saco, o que eles defendiam? O choque do capitalismo, que é deixa torar. E o que a China fez foi, não, vamos fazer um teste num pedaço nosso aqui e ver o que acontece. Começou a ficar fora de controle, segura. A China foi testando. E por que ela fez isso? Porque ela precisava. Porque o mundo não é uma vila, o mundo é um comércio global. Então, tipo assim, eu preciso ir testando as coisas, porque senão eu danço. Até porque os Estados Unidos gostosos não deixam as pessoas fazerem simplesmente o que elas querem, né? Ele fala, não vai deixar não? Não vai deixar não? Vou te mandar um cruzador! Tá ligado? Então, assim, a China é um exemplo do sentido de, tá, a gente vai testar aqui umas paradas, vamos fazer uma dança das cadeiras aqui, mas paralelamente a gente vai investir no nosso próprio crescimento. E vai demorar 30 anos, 50, mas a gente vai dar a volta por cima. E é o que tá rolando. Enquanto a China investe cada vez mais... Gente, olha só, eu tava vendo recentemente as notícias de que, cara, grande parte das mentes pensantes hoje na China desenvolvendo tecnologia de inteligência artificial, todos saíram de uma mesma universidade. Olha que curioso, porque pra gente aqui, nós do Brasil, só existe Harvard, tá ligado? E é justamente no momento em que o próprio Trump e o governo americano estão não só investindo cada vez menos na faculdade, estão inclusive prendendo estudante. O que vocês acham que vai acontecer?
Você dá pressão ao estudante nos Estados Unidos enquanto a China investe. Você acha que vai acontecer o que daqui a 10 anos? Tá maluco, pô. É óbvio que a China vai superar, mano. Não tem planeta B. A lógica do capitalismo é uma lógica de crescimento infinito. Uma lógica insustentável e que agora já está cobrando a conta. Todo ano no Rio Grande do Sul, as enchentes matam dezenas de pessoas. Por quê? Porque o capitalismo tem essa lógica predatória, porque a gente não produz para melhorar a qualidade de vida, a gente apenas produz para engordar a conta bancária dos burgueses. Olha, é simplesmente gritante. A postura dele de não querer admitir o óbvio. Qualquer pessoa que tá aí em casa agora, tem um Google na mão, pode pesquisar o que fez a diferença para a geração de riqueza na China. Primeiro, se você que está assistindo esse podcast e não acredita que a China é claramente capitalista... A China é capitalista! Você não tem nem 2 neurônios. Olha lá, ó. Cara, não muda, né? Tipo assim, se você não acredita no meu argumento, você não tem neurônios. É impressionante, né? Esse modus operandi que eu preciso reduzir aquele que não acredita em mim. Ó, se você não acredita em mim, você já é burro. É impressionante isso, né? Porque o que ela faz de capitalismo hoje é simplesmente um absurdo. E os 2 momentos que mudou a história da China foi primeiro na década de 70, quando houve a abertura para o mercado, tá? A abertura econômica. E depois, em 1999, com o governo Clinton, quando os Estados Unidos encaminhou diversas empresas para a China. Eu acho engraçado porque o meu debate... Então, peraí, então ter presença de empresa multinacional é capitalismo true? O aqui falou que é contra a transferência de riquezas. Nunca houve tanta transferência de riqueza na história da humanidade. O que é a transferência de riqueza pra ele mesmo, hein? É fazer um pix pro outro? Isso é transferência de riqueza? Ou isso é só pagamento por serviço? Do que dos Estados Unidos para o governo chinês. A China é uma mentira. Peraí. Então se a pessoa compra de mim a transferência de riqueza, é isso? É isso? Porque também nunca houve tanta transferência de riqueza do governo chinês pro governo brasileiro. Não é o nosso maior comprador de carne, entre várias coisas. Não é isso também? A China é só mais um parasita comunista que vive parasitando o dinheiro. Caralho, China parasita comunista. Cara, eu tenho certeza, atenção, eu tenho certeza que nesse momento a galera do agro de Minas Gerais deve estar com o cu na mão com um deputado mineiro falando que a China é parasita. Eu tenho certeza, mano, que ele não sabe o tamanho da merda que ele falou, cara. Eu tenho certeza absoluta, cara. Ô candidato, ô parlamentar, você tá falando isso de provavelmente um dos maiores parceiros comerciais em vários setores do Brasil. Tem que ser muito inteligente mesmo pra falar um negócio desse, cara. É muito neurônio nesse cabeção. Dinheiro do mundo capitalista, tá? A China sem o capitalismo não seria nada. Seria só uma Coreia do Norte continental, com tamanhos titânicos. É isso aí que seria a China, tá? Então, a lei do mercado, ele também falou de capitalismo aqui, não é crescer sempre. Não. É oferta e demanda. Eu vou beijar sua boca, gata, não se assuste. Ele faltou umas aulas básicas aí da escola, né? Faltou umas aulinhas básicas da escola. Faltou economia, faltou história, faltou ciências humanas. É impressionante. No dia que nós tivermos na sociedade mais pessoas verdadeiramente preocupadas com a pauta ambiental, certamente o capitalismo vai fazer do planeta Terra a referência intergaláctica. O que você tá falando, irmão? Parece nós brincando, né? Um dia os alienígenas vão chegar na Terra e vão dizer que nós somos mentirosos, porque nós fazemos concurso de Miss Universo e não tem nenhum participante interplanetário participando, né? Caralho! De preservação do meio ambiente. Podem ter certeza disso daí, ok? Professor. Sabe, a China é o capitalismo de Schrödinger. É o capitalismo de Schrödinger. Quando eles têm que admitir que a China dá certo, aí ela é capitalista. Mas para falar mal, aí ela é comunista. O Caporeso aqui conseguiu, num intervalo de 5 minutos, chamar a China de capitalista e de comunista ao mesmo tempo. Santos mandou R$5. Oi! Mas porra, foda-se o que o Ziua fez. Eles mandaram as fábricas deles pra lá porque quiseram. Os chineses só foram espertos em usar isso a favor deles. Ok!
tempo. Então, assim, eu acho que o deputado tem que se decidir primeiro, né? Segundo, o desenvolvimentismo na China não tem nada a ver com o dinheiro dos Estados Unidos, não. Aliás, esse é um dos motivos do Trump estar apavorado com a China, com a queda da indústria dos Estados Unidos. Porque eles simplesmente transferiram suas plantas produtivas para a China, e a China tem um capitalismo que, se é capitalismo, eu quero esse capitalismo pra gente aqui, né? Porque é um capitalismo onde as empresas são obrigados a transferir tecnologia, onde 100% das terras agricultáveis são de controle do Estado, onde o Estado planeja com planos de 5, 10, 50 anos o desenvolvimento, onde hoje o trabalhador da indústria já recebe mais que o trabalhador da indústria no Brasil. Lembrando que a China, gente, ela foi alvo de uma tentativa de destruição por parte das potências capitalistas emergentes. Estude aí, meu amigo e minha amiga, o que foi a Guerra do Ópio, as duas guerras do ópio, onde a China foi subjugada pela Grã-Bretanha e depois com o apoio da França para vender ópio a fim de enriquecer ainda mais os capitalistas ingleses. Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o capitalismo ele é obrigado a crescer, porque o capital ele é um valor que se valora. Portanto, Exatamente. se a economia capitalista não produzir mais amanhã do que produziu hoje, ela quebra. E essa lógica ela é uma lógica que não pode parar. Por isso, E todo mundo que trabalha com venda sabe que é verdade. Você, vendedor, você sabe. Você vendeu hoje X. Mês que vem, seu patrão fala assim, tem que ser 2X. Não vendeu, não? Você vai ser demitido. E ele, inclusive, diz que a empresa vai quebrar. Não é verdade? Só que o cara continua tendo um estilo de vida caríssimo. Você continua fudido aí, tendo que vender cada vez mais, entregar cada vez mais para receber cada vez menos, tá? Mas, o capitalismo é essa delícia mesmo. Só se for... isso que é insustentável em relação ao meio ambiente. Professor, emenda na pergunta. Olha, o chat mandou até aí, ó. Exportações de Minas. Pra China, 15 bilhões de dólares. Pros Estados Unidos, 4 bilhões de dólares. Cara, olha o tamanho que a China é. Até pra Minas, pô. O que eu vou perguntar? Dono do meio de Producal mandou R$5. Oi. Deixa eu fazer minha transferência de riqueza aqui pra você. Tome meus R$5. Valeu, transferência de... Olha, isso aí que é transferência de riqueza? Aqui, Enquanto isso, galera, dá o like na live aí. 3.500 pessoas ao vivo. Vamos bater 5.000 aí. Já se inscreve aí, galera. Bom, o deputado é um defensor dos Estados Unidos. Eu queria saber a opinião do deputado em relação às dezenas de países que os Estados Unidos tiveram que invadir para conseguir se desenvolver, né? Eu gostaria de saber a opinião do deputado sobre a expansão pro oeste. Eu queria saber a opinião do deputado sobre as invasões, sobre as dezenas de bases dos Estados Unidos do mundo inteiro, sobre a ameaça de guerra. Eu queria entender como que alguém pode ser fã de um país que tudo que conquistou, mesmo que seja hoje o país rico, que tem mais pobres, como que esse país pode ser bom, pode ser exemplo de alguma coisa, sendo que é um país onde, se você é atropelado na rua, você reza para não chamarem uma ambulância, porque você não tem dinheiro para pagar. Então a verdade é, como que alguém pode defender os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos conquistou a... Bicho, olha o comentário do chat. Invadiram porque tem hino no tiro. É por isso? Pô. sua posição de liderança com base em ataques e guerras contra os outros países? Primeiramente, eu não sou defensor dos Estados Unidos, não. Eu sou defensor do Brasil. Eu sou brasileiro. Eu tenho uma admiração pela história dos Estados Unidos. Eu acho muito pertinente a pergunta dele a respeito de atropelamento. Não foi uma pergunta, foi uma dissertação, né? Eu vou tentar pegar alguns pontos das várias coisas que ele falou como estratégia para tentar manter a minha argumentação difusa. Ele falou a respeito de atropelamento. A cena mais terrível de atropelamento que eu já vi na minha vida aconteceu, salvo engano, em Pequim. Eu sei que aconteceu na China. O quê? Como assim tu viu isso em Pequim, pô? Ok. Quando uma menina foi atropelada por 2 carros, depois veio uma moto, atropelou essa menina, 8 pedestres que estavam ao lado dela, passando, não resgataram a pobre menina até que a mãe, procurando a filha, encontrou ela atropelada diversas vezes no chão. Por quê que ninguém parou para ajudar ela? Porque é uma menina. E lá na China, durante um longo período, eu acredito que até hoje, eles tinham uma verdadeira discriminação contra as meninas. Porque
se favorecia, né, no caso aí, os homens. Pô, mas aí foda-se também, né, cara? Pô, Vietnã, você tem uma cena famosa de duas crianças correndo nuas, pegando fogo por causa de um agente químico espalhado por um país aí, né? Lembra qual foi? Porra, nesse mesmo país gostoso aí, gente da minha cozinha aqui foi perseguido. Tá ligado? Então, assim, foda-se, né, meu parceiro? Os casais chineses queriam ter filhos homens. Então, o pior caso de atropelamento que eu já vi foi lá. Ele fala a respeito da expansão dos Estados Unidos. Espera um pouquinho. Mas como que os Estados Unidos surgiu? Qual que é o conceito de expansão dele? Qual que é a opinião dele a respeito da postura covarde da República da China em relação a Taiwan? O que você tá falando, irmão? Para ele, Taiwan não é expansionismo. Pertence à grande China, alguma coisa. Mas tu já estudou história, bicho? Oh, meu Deus! Estudou história, cruel. Olha, isso é o que acontece quando você falta aula de história, tá vendo? É isso que acontece. Aí você vai pros podcasts e fala uns absurdos. Desse tipo. Quem mais pratica hoje expansionismo no mundo são os países do eixo, né? O eixo do mal. China, Rússia e Irã. Exatamente. Você sabia, gente, que tem bases chinesas aqui na costa do Brasil? Ah, não, é americana, né? Que tem. Ah, pô. Não sabia. Você sabia que a China fez um embargo contra Cuba? Sabia não? Ah, não, Estados Unidos, né? Porra, é verdade. Caralho. Sabia que o Kim Jong-un, porra, direto vem aqui no Brasil? Ah, não, né, porra? É o secretário de Estado americano. Eles é que mais desejam a expansão territorial de fato. Deve e os ser. Estados Unidos, ele pediu para explicar as bases. Inclusive vazou aí um áudio do presidente JF Kennedy conversando sobre mandar 40 mil soldados pro Brasil. Soldados da China, pô, da China. Kennedy é um nome chinês, pô. Militares. Eu acredito que ele deve ter estudado a respeito de Guerra Fria. Existia base da União Soviética em tudo que é lugar. Os Estados Unidos teve que se defender e fazer as suas bases também. Coitado. O fundamento Inclusive tem 270 por aí. da política norte-americana é o livre mercado e não a interferência. Esse conceito antiquado de Era o Kennedy Lee. império que os comunistas não entendem. Talarico mandou R$5. Show, Oi. esse aí é só deputado que supostamente queria fazer um trisal com o Jones Manuel. Babado. Ah, verdade, né? O papo do Jones Manuel. Caraca, é verdade. Antiquado de império que os comunistas não entendem bem, eles não entendem o conceito de imperialismo, eles usam essas palavras de imperialismo para defender a expansão econômica, mas na verdade eles não entendem o que isso é de fato. Só demonstra o quanto que ele é bom crítico dos Estados Unidos. Inclusive, por que hoje nós ficamos preocupados com a cotação do dólar? Porque o dólar claramente é uma moeda chinesa, porra, não é verdade? Caralho. E péssimo na hora de avaliar o seu próprio, né, lado. No caso aí, evidentemente a gente percebe que ele gosta da China, né? Bom, o deputado, no debate com o Jones, se orgulhou de ser um defensor dos Estados Unidos. Agora ele diz que ele não é, né? Depois ele disse que os Estados Unidos se baseiam no livre mercado. Isso é uma mentira, tá? O livre mercado, na verdade, não existe em nenhum lugar do mundo, é apenas um chavão, tá? O que fez os Estados Unidos e os outros países que hoje são considerados ricos se desenvolverem foi política industrial, protecionismo, expansionismo, tá? O deputado, ele fala em expansionismo da China, que eu não vejo onde isso pode acontecer, né? Ele citou o caso de Taiwan, não conseguiu citar nenhum outro caso. Taiwan que faz parte da China, né? Inclusive, a própria Hong Kong só foi separada da China durante o estabelecimento do século das humilhações, como produto das guerras do ópio. Então, na verdade, o que a gente está vendo hoje é, mais uma vez, os Estados Unidos recorrendo àquilo que fez eles ser o que são. Um país que cresceu com base no genocídio indígena, no expansionismo militar, no controle de áreas de influência. A política do Big Stick, ela basicamente dizia o seguinte: a América para os americanos, por bem ou por mal, impondo tratados desiguais e a diplomacia da baioneta. É assim que os Estados Unidos faz e faz até hoje, e agora está em desespero porque ele não consegue mais conter o avanço da China, que está nessa luta contra-hegemônica
dos Estados Unidos. O debate sobre a China ser capitalista ou socialista é sempre um bom debate, mas uma coisa a gente tem que entender. Há na China uma nova forma social, uma forma de capitalismo, para aqueles que acreditam que é uma experiência capitalista, que não tem em nenhum outro lugar do mundo, produzindo algo que a gente não consegue ver em nenhum outro lugar do mundo, em termos de desenvolvimento e redistribuição da riqueza. Porque a China, depois da humilhação imposta pelos ingleses e pelos franceses, durante o período de estabelecimento do capitalismo, era o país mais pobre do mundo. Hoje já está numa situação de disputar hegemonia com os Estados Unidos, fazendo com que o Trump esteja fazendo tudo o que ele está fazendo para tentar criar uma guerra comercial contra a China. Mas podem ter certeza, essa guerra comercial não vai dar certo, vai prejudicar ainda mais os Estados Unidos. E a única saída para os Estados Unidos vai ser mais uma vez a guerra. Por isso que a gente está vendo, por exemplo, a Europa se armar. Até os Estados Unidos lançou, esse foi motivo de discussão na última semana, que foi o caso do jornalista que entrou, botaram ali no grupo dos políticos americanos lá do Trump, de alguns do ministro da Defesa e de alguns generais, e literalmente os caras estavam conversando sobre detalhes de um ataque americano de drone, eu não vou lembrar especificamente aonde, mas tipo assim, deram informações, ó, o avião sai tal hora, piriri, pororó, tá ligado? Então assim, o que isso traz? E aí nessa conversa, os caras estavam falando que, ó, a gente tá cansado de ajudar a Europa. Que aí depois os próprios Estados Unidos vieram se posicionar pra Europa falando assim, ó, vocês se defendem aí, que é o papo que tá rolando lá com a Ucrânia versus Rússia. O lance por conta disso, a França já falou pros países da Europa, ó, vocês querem se armar, vamos se armar aqui que eu fabrico as armas. Pra criar esse clima beliculoso mesmo, cara. Literalmente. Tá? De certo modo, grande parte do desenvolvimento desses países europeus foi se fiando nos Estados Unidos. No sentido de que, já que eu não preciso ficar investindo em bomba atômica pra mim, eu pego esse dinheiro e invisto em bem-estar social, tá ligado? A partir do momento que os Estados Unidos tiram o dele da reta, esse nível de estado de bem-estar social tende a cair, porque os países vão ter que investir em arma. Olha que delícia, tudo isso pra quê? Pra quê? Pra quê? Pelo fantasma do comunismo, tá ligado? Que os Estados Unidos financiam. Porque, querendo ou não, quando os Estados Unidos faz o que eles fazem nos países do Oriente, pra dar um exemplo, os caras ficam putos. Por isso. Agora eu faço pergunta ou respondo? 2 minutos. Sua pra você. tréplica. Tréplica. Financia pobreza e miséria pelo mundo todo, depois fica puto quando a galera imigra pra esses países. Ai, os imigrantes. Porra! Vocês fodem o país dos caras e depois fica reclamando. Depois você Ó, faz a não pergunta. existe nenhum país comunista que não tenha mantido o capitalismo de alguma forma. Diversos historiadores já comprovam que 50% da economia da União Soviética era do mercado negro. E o governo de Stalin sabia disso e mantinha. Você sabe por que eles mantinham? Porque a crítica morre quando chega à prática. Eles precisam da economia de mercado. Eles precisam... Cara, saiu uma matéria recente no... Sabe o que é foda? Saiu uma matéria recente no Fantástico. Tem um monte de posto de gasolina, empresa de ônibus e tem mais um outro setor que eu não vou lembrar qual é, que a polícia já identificou que está na mão do tráfico de drogas no Brasil, cara. O que eu tô tentando dizer é que isso é um papo bobo, tá ligado? De certo modo. Vamos pensar do nosso lado, tá? Por que essa tentativa de defender o capitalismo americano, cara? O que a China tá dizendo é, se você ficar defendendo exatamente o que os Estados Unidos defende, você vai comer na mão deles, cara. E você não vai crescer nunca. A China tomou uma decisão, em algum momento da sua história, de falar, beleza, ó, a gente vai do nosso jeitinho aqui, dançando, até o momento que a gente se tornou o que eles são agora. Um país que vai ultrapassar os Estados Unidos. A gente quer o quê? Quer ficar na sombra de quem? Quer ficar imitando o mesmo modo de produção americano pra ficar na mão deles ou tentar algum outro modo, exemplo da China, pra gente tentar deixar de ser capaz de tentar crescer e avançar, não ser só país do agro, porra. Isso aqui é foda. É isso que ele não entende, parece. Aí não sai do simples pro complexo. do sistema capitalista para poder funcionar direito. Tanto é isso uma verdade que Ludwig von Mises, em 1921, demonstrou a ineficiência do cálculo da economia planificada, do socialismo. Tá aí, ó, ineficiente pra caramba a China aí, ó. Então, isso aí é de uma falácia deste professor, que é uma pessoa que sabe o que tá fazendo, tá? Cara, ó, nós estamos vivendo a história, tá ligado? Nós estamos vendo na nossa cara a BYD descarregando 5 mil veículos no Brasil,
As empresas da Anfávia aí, ó, que são tudo montadora multinacional, falando, tô vendendo barato demais. A gente tá vendo a economia planificada dar na nossa cara, assim, ó. E o cara tá dizendo, não, acho que não funciona, não. Entendam, o comunista, principalmente o comunista estudioso, ele só parece ser alguém incoerente. Ele parece atacar uma coisa enquanto vive outra, mas ele tem consciência, porque a própria gênese do processo comunista é a dissimulação mais cínica. Aí falou do capitalismo. Aí. Bom, Pergunta com o Poreso. Tá. Eu estou aqui, nesse momento, com o manifesto comunista, que o borra-botas do Jones não quis responder nenhuma pergunta que eu fiz para E citou o Jones aí, hein? ele a respeito disso. Por quê? Ele estava mais preocupado em acessar o chat GPT dele para poder Na verdade, ele tava te chamando pra discutir Minas Gerais e tu tava fugindo. Tava fugindo, a gente lembra. soltar diversos dados e com isso parecer inteligente. Como isso acontece? Gente, a maior parte das pessoas não se dedica a um ambiente acadêmico a estudar muito. Porra! Você tá ligado que o Jones não é esse caso, né? Até porque elas estão muito ocupadas trabalhando, fazendo outras coisas, cuidando dos seus familiares. É por isso que elas estão ocupadas? É por isso? Ou porque elas estão fodidas de ter que trabalhar? É difícil ser o professor que vive por conta disso. Não estou falando mal do professor, mas é interessante a quantidade de comunistas que tem nesse meio, né? Sabe por quê? Porque educação é foda, mano. Quando a gente vê, a gente não consegue desver. Tá ligado? Eu vou dar um exemplo pra você, ó. Eu sou um cara da área técnica de vídeo. Eu olho pra esse vídeo aqui, eu vejo a luz azul, eu vejo a luz de recorte que tá vindo assim, eu vejo o microfone. O conhecimento abre teus olhos, porra. Essa é a dificuldade. As pessoas, em geral, não conhecem muito sobre comunismo e capitalismo porque elas não tiveram tempo e não têm de estudar. Por quê? Porque todo mundo é obrigado a trabalhar 8 horas por dia, na puta que o pariu, precisando pegar a condução. É por isso, irmão. Se as pessoas tivessem um pouquinho mais de estudar, elas olhariam e falariam assim, isso aqui, ó, eu peguei o esquema. Peguei o esquema. O que é foda é porque o cara vira um deputado que tem uma vida muito mais tranquila, ganha uma puta grana e o cara continua não estudando. Aí é demais também, né, pô? E falando um monte de bobagem. Então, eles soltam diversos dados e aí a pessoa que está assistindo fica perplexa. Nossa, como ele tem conhecimento e começa a pensar que ele tem um conhecimento superior e que sabe do que está falando. Mas se você estudou mais, você tem conhecimento superior, filho. Não é, a vida é simples, não tem muito mistério, não. Tá? O mecânico do carro sabe mais que eu, porque ele estudou aquele troço. É meio óbvio. Enquanto a grande mentira do processo todo é você contar diversos fatos verdadeiros e colocar a sua ideia falsa lá no meio. É assim que eles agem com muito mau caráter. Eu trouxe aqui o Manifesto Comunista, tá bom? Eu quero perguntar para o comunista. O que é que diz o livrinho? O que é comunismo e qual a proposta do comunismo? Bom, vamos lá. Dominar o mundo. Tô zoando. Né? Antes de responder, eu só quero dizer o seguinte: a União Soviética ela não caiu por nenhum problema econômico, tá? O Ludwig von Mises sequer estava falando sobre isso. Até porque demanda e oferta existe também num processo de economia planificada. Depois, assim, sucintamente, né? Por que tem tanto professor que é comunista? Bom, porque os professores estudam, né? Então eu acho que isso aí responde a pergunta. E segunda questão é: o que é o comunismo? O comunismo, na verdade, gente, não foi a obra de estudo do Marx. É importante fazer essa distinção. O Marx ele estudou a sociedade mercantil capitalista do século XIX. E ao estudar de maneira profunda essa sociedade, ele concluiu que o capitalismo ele tem uma contradição insuperável, que é a necessidade da exploração da força de trabalho para a reprodução do capital. Não existe como surgir um valor novo na economia capitalista sem que haja a reprodução das mercadorias, que são 100% produzidas pelos trabalhadores e parte deste valor necessariamente tem que ser apropriado pelo capitalista. De modo que, então, que para superar essa insuperável contradição do capitalismo, a única coisa que a gente tem que fazer, necessário para que seja feito, é a superação da lógica da propriedade privada, para que a gente possa realmente desenvolver as nossas verdadeiras faculdades, aquilo que nos torna humanos, aquilo que fez a gente chegar enquanto humanidade onde a gente está, que é esse princípio de relações sociais, do ser humano enquanto um ser social, do trabalho enquanto uma relação social. Então o comunismo nada mais é que uma forma de fazer com que o trabalhador fique com o produto do seu trabalho.
Porque não é isso que acontece. Então, é isso que a gente defende. A gente defende que a gente retorne àquilo que nos fez humanos, que é a nossa natureza social, e que a gente não tenha uma lógica de produção que necessariamente explore a força de trabalho, como é necessário no capitalismo. Interessante a resposta dele, porque é mais ortodoxa em relação ao marxismo. Ó. Ele falou do fim da propriedade privada. E é isso que fala aqui Karl Marx. Nesse sentido, a teoria do comunista pode ser resumida em uma sentença: abolição da propriedade privada. Tá aqui. Ele falou, né, dessa questão do explorador, né, contra o explorado, do opressor contra o oprimido, que é também a gênese do que está no Manifesto Comunista. Está posto aqui, ó. A história de toda a sociedade que já existiram é uma história de luta de classes: homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo. Então ele vai numa linha mais ortodoxa. E eu acho interessante isso daqui porque eu estudei o marxismo. Ó, estudou, atenção, chat, atenção. É o capitalismo. Estudou marxismo. E mais adiante eu vou mostrar alguns paradoxos em relação ao que ele falou e ao que ele diz acreditar. Mas eu acho muito interessante porque ele falou da mais-valia. Você acredita na mais-valia, no caso? Pode só confirmar isso? Vai falando aí depois. Ele falou de mais-valia. Pois bem, a mais-valia nada mais é do que a expressão máxima da mentalidade de inveja dentro do pensamento Inveja. socialista. Eles acreditam que a classe trabalhadora tudo produz, logo a ela tudo pertence. Essa é a mentalidade deles. E é uma grande de uma mentira. Por quê? Por quê? Quem foi que colocou os materiais no chão de fábrica para o trabalhador poder usar e trabalhar? Atenção, chat, atenção. Quem foi? Quem foi? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar no exemplo deixa eu pensar numa empresa grande aqui. Vamos lá. Quem foi que acendeu o alto forno da Gerdau? Foi o seu João Gerdau. Ele que foi lá e botou tijolinho por tijolinho nessa porra. Quem mais? Fala de outra empresa aí. Eu quero outro. Me dê um exemplo, chat. Nome de empresa. Eu falei aqui da Gerdau, vamos pensar em outra. Volkswagen. Quem foi que botou a porta do carro que você tem aí? Foi o seu João Volkswagen, que foi lá, ele em pessoa e colocou, porra. Quem estudou o mercado para ver a demanda que existe dentro do mercado para criar um produto? Quem foi? Quem foi que estudou a demanda? Quem foi? Foi o seu João, empresário. Quem que fez toda a estratégia e assumiu o risco? Vou falar pra vocês. Sabe qual foi a estratégia que o Henry Ford teve? O Henry Ford, historicamente, ele teve uma estratégia. Vou construir uma cidade no interior da Amazônia. Você sabia que tem uma cidade no interior do estado do Pará chamada Fordlândia? Esta porra faliu. Isso foi uma ideia do empresário Henry Ford. Pra você ver como o empresário é pica. Do empreendimento, porque a fábrica onde as pessoas trabalham não brotou do chão. Não foram os trabalhadores que do nada disseram, não, a gente vai construir essa fábrica para produzir esse produto. Não. O patrão, no caso, a pessoa que idealizou o empreendedor, ele assumiu muitos riscos. Risco. Que risco que ele tinha? O risco de virar trabalhador. Pessoais, do seu capital, do seu patrimônio, para poder empreender. Então, nada mais justo que ele tenha a sua parcela dessa produção. Nada mais justo. Inclusive, eu queria nada mais justo do que esses caras que são ricos abrissem mão de BNDES. Nada mais justo, já estão ricos, mas não faz, né? Que é o seu lucro. Essa pessoa aqui é uma pessoa que provavelmente nunca empreendeu na vida, funcionário público, vive às custas do Estado, acha que o dinheiro brota lá do caixa do governo para pagar o seu salário de professor. Mas tu não falou que o cara gera riqueza? O que é gerar riqueza? Surge do nada, porra. E não entende o que você, que vive aí do empreendimento, tem que ralar. Os riscos que você tem que assumir, principalmente nesse Estado brasileiro, que é uma vergonha. Que paga o seu salário, mas é uma vergonha. A Justiça do Trabalho, que é uma vergonha para você poder empreender, tá certo? E deixa eu te falar uma coisa aqui, cara. O capitalismo não aceita desaforo. Dinheiro não leva desaforo. Aceita não. Ó, teve o banco nesse exato momento, o Banco de Brasília está comprando um banco esquisito, Banco Master. Você vai falar em Banco Master? Pagou, acho que, eu não sei se foi 2 bi ou 20 bi. Num banco aí, hein? Num banco aí que um dos sócios... Tem uns sócios aí, hein? Tipo assim, o capitalismo não aceita desaforo não, porra. A menos que você seja amigo do rei. Aí ele aceita muito desaforo. O patrão que não é um trabalhador, ele vai à falência. Quem mais trabalha na empresa é o patrão. Agora Chat, vocês aqui que trabalham aqui,
Quantas vezes vocês viram o seu patrão sentadinho lá na fogueira trabalhando com vocês? Quantas vezes? Conta pra nós aí. Eu queria ver mesmo assim. Você tá dizendo que o patrão não trabalha, Choco? Vamos ser honesto que tem patrão que fica peruando por aí. Patrão entra na salinha, fecha a porta e diz que tá ocupado, vendo planilha. Vamos ser honestos. Aí tu fala, patrão, resolve 2 palitos aqui o negócio. Ele fala, calma, não posso agora. Vamos ser honestos. Claro, existem o caso aí dos metacapitalistas, que são as pessoas que já ganharam tanto dinheiro com o capitalismo que começam a trabalhar contra ele pela concentração de poder. Só que aí é um outro lado. Bom, vamos lá, né? Mas é desses que o livrinho do Karl Marx fala, porra. O deputado vem falar aqui do que é propriedade privada. É importante que a gente distinga, né, faça essa distinção do que é propriedade privada. A propriedade privada é a propriedade dos meios de produção. Depois ele falou de mais-valor ou mais-valia. Né? A mais-valia, na verdade, não é uma questão de eu acreditar ou acreditar. Ela existe, ponto. Né? Ela nunca foi refutada, por quê? Porque não tem como. O que alguns economistas liberais fazem é jogar o mais-valor debaixo do tapete, porque eles não conseguem provar de onde que vem o valor, senão da exploração da força de trabalho. E aí, gente, ele falou da questão do risco do empreendedor. Eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês. O que aconteceria se o dono da fábrica não aparecer para trabalhar, mas os trabalhadores aparecerem? A fábrica vai produzir da mesma maneira. Agora inverte. Se o dono da fábrica aparecer e os trabalhadores não aparecerem, o que vai acontecer? A fábrica não produz nada. Então, assim, a produção, ela não precisa do parasita, que é o capitalista. O capitalista é o parasita. Ele está ali apenas para explorar a força de trabalho de trabalhadores e trabalhadoras. Aí ele falou do risco do capitalista. Você sabe qual é o risco do capitalista? O risco do capitalista é quebrar a sua empresa e virar um trabalhador. Vejam só, esse é o maior risco do capitalista. Entendeu? Se ele perder o seu negócio, ele vai ficar na mesma situação dos trabalhadores que ele contrata. Então, na verdade, não tem risco nenhum. O risco, na verdade, é do trabalhador. O risco é do trabalhador com o risco do desemprego, da exploração, né? Da miséria, porque o risco do capitalista é, na pior das hipóteses, virar um trabalhador. Professor, já a sua pergunta? Batemos 5 mil pessoas aí, continua... 5 mil pessoas ao vivo no corte. Rapaz, muito doido. Inclusive, eu vou encerrar por aqui, mas a gente vai fazer mais corte disso. Porque é muita coisa, senão fica tudo num corte só. Se inscreve nesse canal, porque se você não se inscrever, o risco é de você perder essas paradas. Aí não é legal. Não é maneiro. Beijos e tchau.